Você já parou para pensar se a Bíblia menciona dinossauros? É uma pergunta que desperta a curiosidade de muitos religiosos, especialmente porque os dinossauros são uma parte tão grande da história natural que aprendemos hoje. Será que essas criaturas enormes, que sabemos que viveram milhões de anos atrás, têm algum lugar na narrativa bíblica? Se você já se perguntou isso, então você está no lugar certo. Hoje, vamos mergulhar fundo neste tópico para explorar se a Bíblia fala sobre dinossauros e como eles podem se encaixar na grande história da criação. Para começar, precisamos reconhecer algo importante. O termo dinossauro não existia até 1841, quando foi cunhado pelo cientista britânico Richard Owen. Isso significa que não encontraremos a palavra dinossauro em nenhum texto antigo, incluindo a Bíblia. No entanto, só porque a Bíblia não usa linguagem científica moderna, não significa que ela não se refira a grandes criaturas que poderiam se assemelhar a dinossauros. Na verdade, existem descrições de animais misteriosos e enormes nas Escrituras, e algumas pessoas acreditam que essas podem ser referências a criaturas como dinossauros. Duas das criaturas mais mencionadas nessas discussões são o Behemoth e o Leviatã. Eles são descritos no livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia. Vamos começar dando uma olhada mais de perto no Behemoth, que é descrito em Jó 40:15-19. A passagem diz: "Contemplem o Behemoth, que eu fiz junto com vocês, que come capim como o boi. Que força ele tem nos quadris, que poder nos músculos do ventre. Sua cauda balança como o cedro. Os tendões de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze. Suas pernas como barras de ferro." Agora vamos analisar isso. Essa criatura é descrita como comendo grama, como um boi. Então é provável que seja herbívora. É forte, com músculos poderosos, e tem ossos fortes como bronze e ferro. Mas a parte que realmente chama a atenção das pessoas é a referência à sua cauda. Diz que sua cauda balança como um cedro. Um cedro é enorme. Então isso sugere uma cauda grande e poderosa. Algumas pessoas acreditam que isso poderia estar descrevendo um dinossauro enorme, como um braquiossauro ou outro grande saurópode, já que essas criaturas tinham caudas longas como árvores. Por outro lado, outros sugerem que o Behemoth poderia ser um animal conhecido, como um elefante ou um hipopótamo. No entanto, um problema com essa interpretação é que nem elefantes nem hipopótamos têm caudas que podem ser comparadas a um cedro. Suas caudas são relativamente pequenas e não corresponderiam à descrição em Jó. É por isso que algumas pessoas se inclinam para a ideia de que o Behemoth pode realmente ser uma criatura que não existe mais. Possivelmente até um dinossauro. Agora, vamos voltar nossa atenção para o Leviatã, descrito em Jó 41. Esta criatura é um pouco diferente do Behemoth porque é uma criatura marinha e é retratada como feroz, indomável e completamente aterrorizante. Aqui está uma parte da descrição. Você pode fisgar o Leviatã com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda. Seu hálito ateia fogo e chamas saem de sua boca. A força reside em seu pescoço. A desgraça o precede. As dobras de sua carne são firmemente unidas. Elas são firmes e imóveis. O Leviatã é frequentemente considerado um monstro marinho ou algum tipo de criatura marinha gigante. A descrição é intensa, até dizendo que chamas saem de sua boca, fazendo-o soar quase como um dragão cuspidor de fogo. Isso poderia ser uma descrição de alguma criatura marinha antiga, como um dinossauro ou um réptil gigante. Alguns especularam que poderia se referir a criaturas como o plesiosauro,
um réptil marinho que viveu na época dos dinossauros. Outros pensam que pode se referir a algo mais mítico, simbolizando caos ou mal. As descrições do Behemoth e do Leviatã deixam muito espaço para interpretação. Eles são animais literais que viveram na época de Jó. Ou eles são simbólicos, de conceitos maiores, como força e caos. Se eles são animais reais, poderiam ser dinossauros? Ou são criaturas com as quais estamos familiarizados hoje, apenas descritas em uma linguagem mais poética? Esses são os tipos de perguntas que alimentam o debate entre estudiosos e crentes. Agora, isso nos leva à grande questão: onde os dinossauros se encaixam na linha do tempo bíblica? Quando eles foram criados e o que aconteceu com eles? Vamos começar olhando para o relato da criação em Gênesis. De acordo com a Bíblia, Deus criou todas as criaturas vivas, incluindo animais terrestres, no sexto dia da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 24 diz: E Deus disse: que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, gado, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. Esta passagem nos diz que Deus criou todos os tipos de animais, e muitas pessoas acreditam que os dinossauros teriam feito parte dessa criação. A Bíblia não entra em detalhes sobre espécies específicas, mas a linguagem sugere uma ampla criação de vários tipos de animais. De acordo com alguns cristãos, isso inclui dinossauros. Eles argumentam que os dinossauros, como todos os outros animais, foram criados ao lado dos humanos durante os 6 dias da criação, e que eles viveram na Terra ao mesmo tempo que as pessoas. Essa visão é especialmente comum entre os criacionistas da Terra Jovem, que acreditam que a Terra tem apenas cerca de 6.000 a 10.000 anos, com base nas genealogias da Bíblia. Eles argumentam que os dinossauros faziam parte da criação original e estavam vivos durante o tempo de Adão e Eva. Alguns até sugerem que os dinossauros estavam na Arca de Noé e sobreviveram ao dilúvio. Mas se os dinossauros viviam com humanos, o que aconteceu com eles? Uma teoria é que o dilúvio global descrito em Gênesis, que exterminou a maior parte da vida na Terra, também exterminou muitas espécies de dinossauros. Aqueles que foram levados na arca podem ter lutado para sobreviver no mundo drasticamente mudado após o dilúvio. O ambiente pós-dilúvio era provavelmente muito mais hostil, com mudanças no clima e nas fontes de alimento disponíveis, o que poderia ter levado à eventual extinção dos dinossauros. Do outro lado do debate, alguns cristãos adotam uma visão criacionista da Terra Antiga, que se alinha mais com a compreensão científica moderna. Eles acreditam que a Terra tem bilhões de anos e que os dinossauros viveram milhões de anos antes de os humanos aparecerem. Para esses crentes, a história da criação em Gênesis é vista mais como um relato simbólico ou poético de como Deus criou o mundo, ao invés de uma descrição literal, passo a passo, dos eventos. Eles sugerem que os dias da criação em Gênesis podem representar longos períodos de tempo, ao invés de dias literais de 24 horas, abrindo espaço para a longa história dos dinossauros antes que os humanos entrassem em cena. Esta perspectiva da Terra Antiga permite a coexistência dos ensinamentos da Bíblia e das descobertas científicas modernas. Os dinossauros, de acordo com essa visão, viveram milhões de anos atrás e foram extintos muito antes de os humanos serem criados. Deste ponto de vista, a história da criação da Bíblia e as descobertas científicas sobre os dinossauros não precisam entrar em conflito, mas, em vez disso, eles podem se complementar.
A Bíblia é vista como oferecendo verdades espirituais sobre a criação, enquanto a ciência fornece a linha do tempo detalhada e o processo de como essa criação se desenrolou ao longo de bilhões de anos. Uma das ideias-chave aqui é que a Bíblia não foi escrita como um livro didático de ciências. Seu objetivo principal é revelar quem é Deus, seu relacionamento com a humanidade e seu plano de redenção. Não visa fornecer uma história detalhada de cada criatura que já viveu. Então, embora os dinossauros não sejam mencionados explicitamente, isso não significa necessariamente que eles não existiram, ou que sua existência contradiga a Bíblia. Isso simplesmente significa que o foco da Bíblia está nos aspectos espirituais da criação, ao invés de fornecer um relato científico da história natural. Para aqueles que se apegam a essa visão, não há problema em reconciliar a existência de dinossauros com sua fé. Eles veem os dinossauros como parte da magnífica criação de Deus, animais que viveram e prosperaram muito antes da humanidade entrar em cena. Dessa forma, o registro fóssil e as evidências científicas dos dinossauros são vistos como uma prova adicional da criatividade de Deus e da vastidão de sua obra no universo. Outro ponto interessante a considerar é como a extinção dos dinossauros se encaixa em ambas as visões. Se os dinossauros faziam parte do mundo pré-dilúvio, como sugerem os criacionistas da Terra Jovem, sua extinção pode estar ligada aos eventos do dilúvio de Noé. O dilúvio teria causado mudanças massivas no clima, geografia e ecossistemas da Terra, tornando difícil para muitas espécies, incluindo dinossauros, sobreviver no mundo pós-dilúvio. No entanto, para os criacionistas da Terra Antiga, a extinção dos dinossauros é vista como parte do ciclo natural da vida na Terra. Assim como as espécies vieram e foram ao longo da história, os dinossauros viveram durante seu tempo e depois desapareceram, provavelmente devido a um evento de extinção em massa, como o impacto de um asteroide que muitos cientistas acreditam ter ocorrido há cerca de 65 milhões de anos. Desta perspectiva, os dinossauros eram simplesmente parte do plano de Deus para o desenvolvimento da Terra, desempenhando seu papel na formação do meio ambiente muito antes da chegada dos humanos. Isso nos leva a uma questão mais ampla. O que podemos aprender com os dinossauros, quer eles tenham existido ao lado dos humanos ou milhões de anos antes de nós? Uma coisa é certa: os dinossauros, com seu tamanho, força e diversidade enormes, são um testemunho do poder e da criatividade de Deus. A Bíblia enfatiza repetidamente que Deus é o Criador de todas as coisas, das menores criaturas às maiores feras. O Salmo 104:24 diz: "Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste-las todas com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas." Este versículo nos lembra que tudo na criação, incluindo os dinossauros, foi feito por Deus em sua sabedoria. Quer você acredite que os dinossauros faziam parte da história da criação bíblica, ao lado dos humanos, ou que eles viveram milhões de anos atrás, eles apontam para um Criador cujas obras estão muito além da nossa compreensão. Os dinossauros também nos lembram do mistério e da majestade da criação. Mesmo tendo descoberto muitos fósseis e aprendido muito sobre essas criaturas antigas, ainda há muito que não sabemos. Esse senso de admiração é algo que a Bíblia também aborda. Em Jó 38:4, Deus pergunta a Jó: "Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Diga-me se você entende." Agora que exploramos as diferentes maneiras como os cristãos interpretam os dinossauros na Bíblia, eu adoraria ouvir seus pensamentos.
Você acha que os dinossauros viveram ao lado dos humanos? Ou você os vê como parte do passado antigo, muito antes da humanidade? Vamos manter a conversa nos comentários abaixo. E lembre-se, há espaço para diferentes perspectivas sobre este tópico. O importante é que estamos todos buscando entender a criação de Deus da melhor maneira que podemos. E se você achou este vídeo interessante, ou se ele te fez pensar, não se esqueça de clicar no botão gostei e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.